Salve, salve, meus alunos dos oitavos anos, em especial do oitavo A e do oitavo C. Bom, essa semana provavelmente vocês farão aí as provas da AAP, Avaliação da Aprendizagem em Processo, do segundo bimestre. Ah, professor, mas nós não estamos no terceiro? Estamos no terceiro, tá? Estamos no terceiro, mas como essas provas foram encaminhadas nas férias, não dava para vocês fazerem nas férias, vocês vão ter que fazer agora, tá joia? Muito bem. Deixa eu dar alguns avisos aqui. Como é que você vai fazer essa prova? Eu não vou resolver todas as questões. Eu vou resolver aquelas questões que na realidade vão te trazer mais dificuldade, que são quase todas, até porque eu entendo que vocês estão em pandemia, muitos ainda estão em casa, que já pode voltar, né? Eu acho que já é possível você retornar aí, pelo menos durante a semana do seu grupo. Então, eu acho que já dá para você começar a retornar. Então, eu estou fazendo isso. Eu vou postar nos grupos da escola essa prova, que é a prova da AP, tá? Essa prova. E você vai acompanhar essa prova da AP junto comigo. Então, primeiro, pega a prova da AP, que eu vou postar no grupo da escola, vou colocar também no Google Sala de Aula e vocês vão acompanhando aí. Os vídeos vão ser um pouquinho longos, porque as questões são longas, são muitas questões, são 26 questões, então não dá para ser uma coisa curta. Assista conforme você quiser, mas assista. Não deixe de assistir, porque vai valer nota, tá? Então não deixe de assistir. Pegue, deixa no seu celular e você vai acompanhando aí com a gente. Muito bem. Primeira questão. Rebeca comprou 30 pacotes de semente de flores. Em 3/5 desses pacotes havia semente de rosas. Então, você tem lá flores. Ela comprou 30 pacotes. Isso é o exercício 1. 30 pacotes. Sendo que 3/5 havia rosas, semente de rosas. E no restante, sementes de margarida. Horas, o restante é o que falta para 5. 2/5. Total é 5. Então, se 3 partes são as rosas, o restante, né, são as margaridas. Muito bem. Aí ele pergunta o seguinte: para colocar a quantidade de pacotes de margaridas que Rebeca... Margaridas que Rebeca comprou, cada um dos 4 amigos dela propuseram um algoritmo. Um tipo de uma equaçãozinha. Não é equação porque não tem variável ali, não tem letra. Mas um tipo de uma sentença, vamos dizer assim. Observe os algoritmos propostos. Ele pergunta: qual é o algoritmo certo? Quais foram os amigos de Rebeca que propuseram os algoritmos corretos que permitem calcular corretamente essa quantidade? Quantidade do quê? Do quê? Quantidade de margaridas. Muito bem. Meus queridos, como é que eu faço um probleminha quando eu estou com fração? Você tem várias maneiras. Você pode fazer o desenho. O desenho, você tem 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deixa eu diminuir um pouquinho essa. 5. Sendo que 3 partes são rosas. 1, 2, 3. Rosas. As outras 2, margaridas.
Então, essas outras duas margaridas. Bom, como que eu faço para descobrir qual é o resultado? É fácil. Se eu tenho 30 pacotes, tenho 5 partes, então 30 dividido por 5 vai dar 6. 6. Então eu tenho uma partezinha aqui que vale 6, outra partezinha que vale 6, outra partezinha que vale 6, outra que vale 6 e outra que vale 6. Quantas partezinhas que são das margaridas que ele está perguntando? É 12. E das rosas? Olha, é 18. Ele está perguntando o seguinte, esses algoritmos, essas equaçõezinhas, que não é equação, mas vamos falar que é. Qual que dá 12 que ela está perguntando? Vou fazer uma, que é a primeira, que o André propôs. 30 vezes 2 sobre 5. Será que isso que o André propôs dá 12? Vamos ver? O de cima com o de cima, 30 vezes 2, 60. O de baixo pelo de baixo. 1 vezes 5, 5. 60 dividido por 5 dá quanto? 12. Oh! Então a primeira, eu já sei que a do André, que ele propôs, está certo. Quais as outras que dão 12? Tem mais uma. Aí você vai descobrir. A outra. Melissa comprou 5 bolsas e uma carteira para revender em sua loja. 5 bolsas e uma carteira para revender em sua loja. Cada bolsa que ela comprou tinha o mesmo preço. Disse qual é o valor da bolsa? Não. Então, eu sei que a bolsa é o X. Bolsa. E a carteira custou R$30. Vou chamar de C, carteira, R$30. Ao todo, Melissa gastou R$380. Carteira e bolsa, ela gastou R$380. Ele pergunta, qual a equação que permite calcular o preço X em reais de cada bolsa? Então, X vai ser a bolsa. Eu já sabia, porque eu já li, por isso que eu já coloquei lá. Qual a equação? Olha, meus queridos, quantas bolsas tem? 5 bolsas? Então vai ser 5 o quê? X, correto? Mais o que ela comprou, mais carteira. Quanto que é carteira? Ó o que eu tô falando, mais carteira. Que tem que dar, ou seja, que tem que ser igual a 380. De novo, 5 bolsas. 5x. Mais carteira. Que tem que dar, ou seja, igual a quanto? 380. Qual é a resposta correta? Fácil. Mamão com açúcar. O outro, o 3. O 3. Paulo adquiriu um terreno no formato de quadrado para plantar soja. Ele reservou parte desse terreno para fazer um pomar. Observe na figura abaixo a representação desse terreno, na qual a parte pintada, destacada em cinza, é a região que ele vai plantar soja. Então você tem um terreno em forma de quadrado. Você tem uma parte que aí ele está falando que está pintado em cinza, que é essa parte que eu vou pintar de azul. Isso ele vai plantar soja.
correto? Ele disse que é um quadrado, tudo isso que está em preto é um quadrado. Então aqui tem, ele deu a medida, 6 metros. Aqui se é um quadrado, lógico, aqui também tem que ser igual. E deste pedacinho até este pedacinho, ele está dizendo que vale 4 metros. Correto? Meus queridos, você tem várias maneiras de se fazer isso. Maneira número 1, você calcula a área do quadrado e tira a área deste triângulo. Eu passei em sala de aula a área do quadrado e a área do triângulo. A área do quadrado é base vezes altura. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, exemplo, área do quadrado. Quanto que vale a base? 6. Quanto que vale a altura? 6. Óbvio, você já sabe quanto que vale aí a área do quadrado. Área do triângulo. Base. Ih, professor, não tem a base. Eu não sei quanto que vale este pedacinho aqui, ó. Olha, mas dá pra gente descobrir. Se tudo é 6, este pedacinho aqui é o que falta aqui, ó. Se aqui é 4 e tudo é 6, este pedacinho vai ser 2 metros. Eu sei então que a base é 2, a altura é a mesma que essa, 6 vezes 6 dividido por 2. Ora, 2 vezes 6 dá 12, dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar quanto? Esse vai dar quanto? Ora, como é que eu faço para descobrir a área em azul aqui? Lá na AP tá de cinza. Eu vou fazer a área do quadrado, que é a maior, e vou tirar a área do triângulo. Então, este resultado menos esse daqui. Fácil, certo? Eu estou trabalhando com o que eu passei em sala de aula. Se você quiser, dá um print aí, vou dar uma parada. Se você quiser, você pode fazer de outra maneira. Outra maneira. Por que eu não fiz dessa outra maneira? Porque eu não ensinei. Tá? Eu estou utilizando o que eu ensinei em sala de aula. Você pode usar a fórmula de quem? Do trapézio. Essa figura aqui que está em azul chama-se trapézio. Qual é a fórmula do trapézio? Base maior, que é essa, que vale 6, mais base menor, que é essa, que vale 4, vezes a altura, que é essa, que vale 6, dividido por 2. Então, de novo, base maior é este 6. Base menor é este 4. A altura é o 6 aqui. Primeiro você resolve o que está dentro do parênteses, 6 mais 4. Depois você multiplica pela altura e divide por 2. Mais um. Vamos lá, exercício 3. O exercício 3 não, perdão, meus colegas, perdão. O exercício 4, o 3 já foi. Deixa eu só mexer um pouquinho aqui. O exercício 4 está assim. Ricardo tem em sua gráfica 3 impressoras idênticas que gastam 60 minutos para imprimir um lote de revista, uma quantidade de revistas.
Esse lote de revistas tem sempre a mesma quantidade. O lote de revistas tem sempre a mesma quantidade. E cada exemplar tem sempre a mesma quantidade de páginas, ou seja, não muda. Mesmo lote, mesma quantidade de páginas. Certo dia, Ricardo precisou levar uma dessas impressoras para arrumar, para manutenção. Olha, se tem 3, ele levou uma, ficou com quantas? 2. Aí ele pergunta, e a impressão desse lote de revista foi feita pelas outras 2. Quantos minutos essas 2 impressoras gastaram para imprimir? Meus queridos, lógico que gastaram mais tempo. Se você tem, vamos lá, exercício 4. Você tem impressoras. Quantas tinha? 3. Gastava 60 minutos, tempo, que está em minutos. 60 minutos. Ou seja, 1 hora. Mas a resposta está em minuto? Vamos trabalhar em minuto. Eu estou olhando aqui, A, B, C, D, está tudo em minuto. Vamos trabalhar em minuto, não vamos transformar nada. Diminuir para uma impressora. Então ficou 2 impressoras. Pergunta que ele está fazendo. Quanto tempo eu vou gastar? Primeira coisa, isso se chama regra de 3. Se eu tenho 2 variáveis aqui, regra de 3 simples. Nós já vimos isso. Eu já ensinei isso. Se você tem dúvida, vai lá no meu canal no YouTube, dá uma olhada lá em regra de 3. Muito bem. Aí ele diz o seguinte, primeira coisa que eu tenho que ver é se essas 2 grandezas, elas são diretas ou inversas. Lembre-se que se a seta uma estiver para baixo, a outra para cima ou vice-versa, elas são inversas. Se as 2 estiverem para cima ou as 2 estiverem para baixo, elas são diretas. Então, setinhas no mesmo sentido, diretas. Uma setinha para baixo e uma para cima, ou pode ser o contrário, inversa. Quando é inversa, eu tenho que inverter uma das grandezas. Eu tenho que inverter. O que está embaixo fica em cima, o que está em cima vai embaixo. Se você ainda tem dúvida, procura no meu canal. Muito bem, então eu vou ver. Bom, é lógico que se eu diminuir uma impressora, vai levar mais tempo. Mais tempo. Aí você vai fazer do menor número para o maior. Essa é a grandeza. Essa vai levar mais que 60. Vai ser maior. Do menor para o maior. Olha a setinha. Uma para cima, outra para baixo. São 2 grandezas inversas. Se são 2 grandezas inversas, uma delas eu vou ter que trocar. Então, eu vou trocar. Qualquer uma delas, eu vou trocar essa. Tá 3 sobre 2, vai ficar 2 sobre 3. Aqui não, só uma. 60 sobre x. Como que eu resolvo uma proporção? Como que eu resolvo uma proporção? Eu multiplico em x. 2 vezes x, 2 vezes x. 3 vezes 60, 3 vezes 60, 180. O 2 está multiplicando, passa a dividir. Quanto que dá isso? Resolve aí para você ver, tá bom? Muito bem, parou esse vídeo agora, nós paramos na questão 4. Daqui a pouco eu volto com outras. Beijão!